O despertador tocou às 5h47 da manhã, como sempre. Margaret Whitmore estendeu o braço automaticamente, desligando o som irritante antes que acordasse David. 56 anos, e ela ainda se movia pela casa na ponta dos pés todas as manhãs, como se estivesse invadindo seu próprio lar. A cozinha de sua casa em Perth estava impecável, como sempre. Bancadas de granito reluzentes, eletrodomésticos de aço inoxidável que ela passava horas polindo toda semana. Margaret preparou café, o aroma forte preenchendo o ambiente silencioso. Pela janela, podia ver o jardim perfeitamente aparado que o jardineiro mantinha 2 vezes por semana. Tudo estava exatamente no lugar. Tudo estava perfeito. E foi exatamente nesse momento que Margaret percebeu. Ela não conseguia mais respirar. Não literalmente, é claro. Seus pulmões funcionavam bem. Mas algo dentro dela estava sufocando há anos, e ela simplesmente não havia prestado atenção. Ou talvez tivesse prestado e escolhido ignorar. Enterrando o desconforto sob camadas de responsabilidades. Compromissos sociais e a rotina implacável de uma vida que parecia admirável de fora. David desceu às 6h30, como um relógio. Gravata azul marinho, mesma que usava todas as terças-feiras. Ele trabalhava no mesmo escritório de advocacia há 28 anos. Bom dia, ele disse, beijando-a mecanicamente na bochecha. Reunião com os Silvas hoje às 7. Não me espere para jantar. Margaret consentiu, servindo-lhe o café com 2 colheres de açúcar, sem perguntar. Ela sabia tudo sobre David. Suas preferências, seus horários, suas expectativas. O que ela não sabia mais era qualquer coisa sobre si mesma. Quando a porta da frente fechou, Margaret sentou-se à mesa de jantar. A casa de 4 quartos parecia enorme demais para 2 pessoas que mal conversavam. Seus 2 filhos haviam partido há anos. Emma estava em Sydney, casada e grávida do 2º filho. E Thomas trabalhava em Melbourne, visitando talvez 2 vezes por ano. Ela olhou ao redor. Sofás de couro caros que ninguém realmente usava. Quadros que ela não havia escolhido, mas que combinavam com a decoração. Uma estante cheia de livros que David comprava mas nunca lia, apenas para impressionar visitas. Foi então que Margaret fez algo que não fazia há décadas. Ela pegou seu laptop velho, foi até o quarto de hóspedes que ninguém usava, fechou a porta e começou a pesquisar passagens de ônibus. Não para qualquer lugar específico. Apenas, para longe. 3 semanas depois, Margaret estava em pé na estação de ônibus de Perth com uma única mala. Ela não havia planejado nada além disso. Não havia reservado hotel. Não tinha roteiro. Não sabia exatamente para onde estava indo. Ela simplesmente partiu. A conversa com David havia sido surpreendentemente curta. Quando ela anunciou que estava saindo, ele nem levantou os olhos do tablet. Saindo para onde? Não sei. Por quanto tempo? Não sei. Ele finalmente olhou para ela, confusão genuína no rosto. Isso é ridículo, Margaret. Você tem responsabilidades. O jantar beneficente da firma é na próxima semana. Você vai ter que ir sozinho. Você não está falando sério. Mas ela estava. Pela primeira vez em décadas, Margaret estava completamente, absolutamente séria sobre algo que queria para si mesma. O ônibus a levou para o norte, seguindo pela costa oeste da Austrália. Margaret escolheu um lugar na janela e observou Perth desaparecer pelo retrovisor. Sentiu-se simultaneamente apavorada e estranhamente livre.
como se tivesse pulado de um penhasco sem saber se havia água embaixo. Ela desceu em Geraldton, uma cidade costeira a cerca de 400 quilômetros ao norte. Não havia nenhuma razão particular para escolher ali. O ônibus parou, e ela simplesmente desceu. O calor de fevereiro era intenso. O tipo de calor australiano que faz o ar tremelicar sobre o asfalto. Margaret encontrou um pequeno motel chamado Ocean View, embora a vista do oceano fosse generosamente otimista. O quarto cheirava a umidade e detergente barato. A televisão era antiga, o ar-condicionado barulhento, e havia uma mancha suspeita no tapete. Era perfeito. Margaret sentou-se na cama e, pela primeira vez em semanas, começou a chorar. Não de tristeza exatamente, mas de alívio esmagador. Ninguém sabia onde ela estava. Ninguém precisava dela. Ninguém esperava nada dela. Ela era completamente invisível, e isso era libertador. Nos primeiros dias, Margaret não fez praticamente nada. Acordava sem despertador, comia quando sentia fome, caminhava pela praia sem propósito. Ela observava as gaivotas brigando por pedaços de peixe, os pescadores lançando suas linhas no cais, as crianças construindo castelos de areia que o mar inevitavelmente destruiria. Uma tarde, sentada em um café barato perto do porto, Margaret conheceu Jean. Jean tinha cerca de 70 anos. Pele bronzeada e enrugada pelo sol. Cabelos grisalhos presos em um coque desleixado. Ela sentou-se na mesa ao lado de Margaret, sem qualquer preâmbulo, e perguntou: "Você é uma daquelas fugitivas de marido, não é?" Margaret quase cuspiu seu café. "Desculpe, como é que é?" "Reconheço o tipo," Jean disse, acendendo um cigarro apesar das placas de proibição. "Olhos de quem acordou de um pesadelo. Roupas caras mas amassadas. Nenhuma aliança embora a marca ainda esteja no dedo." Margaret olhou para sua mão esquerda. Era verdade, ela havia tirado a aliança no segundo dia, mas a linha branca ainda era visível. "Não estou fugindo," Margaret disse defensivamente. "Só tirando um tempo para mim." Jean soltou uma risada rouca. "Claro, querida, como quiser chamar." Mas em vez de se sentir ofendida, Margaret descobriu que gostava da honestidade brutal de Jean. Elas começaram a tomar café juntas todas as tardes. Jean contou sua própria história, um casamento abusivo que ela deixou aos 40. 3 filhos que mal falavam com ela. Uma vida reconstruída do zero trabalhando em barcos de pesca. "Não vou fingir que foi fácil," Jean disse um dia, olhando para o mar. "Houve noites que comi miojo por semanas. Momentos que pensei ter cometido o maior erro da minha vida. Mas olha, aqui estou eu. Viva. De verdade viva, sabe? Não apenas existindo." Margaret sabia exatamente o que ela queria dizer. As semanas se transformaram em um mês. David ligava ocasionalmente, mensagens cada vez mais irritadas na caixa postal de Margaret. Emma enviou algumas mensagens preocupadas. Margaret respondia com respostas vagas. "Estou bem. Só preciso de tempo." Ela começou a pegar pequenos trabalhos. Limpava quartos no próprio motel onde estava hospedada em troca de desconto na diária. Ajudava em uma loja de souvenirs 3 manhãs por semana. O trabalho era simples, quase mecânico, mas havia algo profundamente satisfatório em ser paga por seu próprio esforço. Uma noite, Margaret estava caminhando pela praia quando viu um grupo de mulheres mais velhas fazendo yoga no pôr do sol. Elas se moviam lentamente, em sincronia com as ondas, rostos tranquilos e concentrados. Margaret nunca havia feito yoga na vida. David achava coisa de hippie.
mas ela se viu tirando sapatos e se juntando ao grupo. A instrutora, uma mulher de seus 50 anos chamada Priya, sorriu para ela. Primeira vez. Em muitas coisas, Margaret respondeu. O yoga era terrivelmente difícil. Seu corpo estava rígido de décadas de tensão. Ela não conseguia tocar os dedos dos pés, suas costas reclamavam em cada postura. Mas quando a aula terminou e ela deitou na areia para a meditação final, ouvindo as ondas e sentindo a brisa fresca da noite, Margaret sentiu algo que não experimentava há anos. Paz. Ela começou a frequentar as aulas regularmente. Conheceu outras mulheres, Sarah, que havia perdido o marido para o câncer e estava reaprendendo a viver sozinha. Melissa, que deixou uma carreira corporativa estressante para abrir uma pequena padaria. Deb, que nunca se casou e viajava pelo país em uma van adaptada. Cada uma tinha sua própria história de recomeço, sua própria jornada de autodescoberta. E pela primeira vez, Margaret não se sentiu estranha ou deslocada. Ela pertencia a essa comunidade improvisada de mulheres que ousaram reescrever suas próprias narrativas. 2 meses após sua chegada em Geraldton, Margaret estava no cais quando seu telefone tocou. Era Emma. Mãe, você precisa voltar para casa. Papai não está bem. O coração de Margaret apertou. O que aconteceu? Ele teve uma espécie de colapso nervoso. Está trabalhando 16 horas por dia, não come direito, a casa é um desastre. Mãe, ele precisa de você. Parte de Margaret quis pegar o próximo ônibus de volta. 3 décadas de condicionamento gritavam que era seu dever cuidar de David, consertar as coisas, sacrificar sua própria paz pela dele. Mas outra parte, uma parte nova e ainda frágil, sussurrou. E você? Quem cuida de você? Emma, Margaret disse cuidadosamente, seu pai é um adulto. Ele pode cuidar de si mesmo. Ou pode procurar ajuda profissional. Mas eu não vou voltar correndo só porque ele não sabe fazer sua própria comida. Houve um silêncio chocado do outro lado. Mãe, eu não estou reconhecendo você. Eu sei, querida. Às vezes eu também não me reconheço. Mas talvez essa seja a ideia. A conversa terminou tensamente, mas Margaret não se arrependeu. Ela ligou para David mais tarde e sugeriu que ele procurasse um terapeuta. Ofereceu-se para conversar quando ele estivesse pronto para uma conversa honesta sobre o casamento deles. Sobre os anos de distanciamento emocional. Sobre o que ambos realmente queriam. Ele desligou na cara dela. Margaret não ficou surpresa. O 3º mês trouxe mudanças inesperadas. Priya ofereceu a Margaret um emprego em tempo parcial no estúdio de yoga, trabalho de recepção, limpeza, eventualmente ajudando a organizar retiros. O salário era minúsculo comparado ao que David ganhava, mas era seu. Totalmente, completamente seu. Ela alugou um pequeno apartamento acima de uma cafeteria no centro da cidade. Um único quarto, cozinha minúscula, banheiro com azulejos descascados. Pela janela, ela podia ver um pedaço do oceano se esticasse o pescoço. Margaret comprou móveis de segunda mão, plantou ervas em vasos na pequena varanda, pendurou cortinas que escolheu sozinha. Cada decisão era dela. Cada objeto no espaço refletia algo sobre quem ela era, não sobre quem deveria ser. Uma tarde, enquanto organizava suas coisas, Margaret encontrou uma caixa velha que havia trazido sem pensar. Dentro estava seu diário da adolescência. Ela não o abria há 40 anos. Folheando as páginas amareladas, Margaret encontrou desenhos. Ela costumava desenhar constantemente quando jovem. Rostos, paisagens, designs abstratos. Havia também poemas, pensamentos sobre viajar pelo mundo, sonhos de ser artista.
Quando tudo isso havia desaparecido? Quando ela parou de desenhar, de escrever, de sonhar? Ela não conseguia lembrar uma decisão específica. Havia sido gradual: casamento, filhos, as expectativas de David sobre o que uma esposa de advogado deveria ser. Um sacrifício pequeno aqui, uma concessão ali, até que não sobrava nada dela mesma. Margaret comprou material de arte naquela noite. Lápis, papel, tintas aquarela baratas. Suas primeiras tentativas foram terríveis, desajeitadas, frustrantes. Mas ela persistiu. Ela começou a desenhar a praia, as gaivotas, os rostos das pessoas no café. Jean posou para ela uma tarde, reclamando o tempo todo, mas claramente lisonjeada. Margaret desenhou Priya em uma pose de yoga, o equilíbrio perfeito capturado em linhas simples. Seus desenhos não eram obras-primas. Mas eram autênticos. Eram dela. 4 meses após deixar Perth, David apareceu em Geraldton. Margaret estava trabalhando na recepção do estúdio quando o viu através da vidraça. Ele parecia menor do que ela lembrava, mais velho. Havia algo derrotado em seus ombros. Eles se sentaram em um banco na orla. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Você não vai voltar, vai? David finalmente perguntou. Margaret olhou para o mar. Não daquele jeito. Não para ser a pessoa que eu era. Eu não entendo o que aconteceu. Pensava que éramos felizes. Você era feliz, Margaret disse gentilmente. Você tinha exatamente a vida que queria. Eu tinha a vida que achava que deveria querer. David passou a mão pelo cabelo, gesto familiar de frustração. Então o que fazemos agora? Honestamente, não sei. Talvez terapia de casal, se você estiver disposto a realmente trabalhar nisso. Talvez não. Mas David... Ela olhou para ele diretamente. Eu não vou voltar a ser invisível. Não vou desaparecer dentro da sua vida de novo. Ele ficou mais 3 dias. Conversaram, realmente conversaram, pela primeira vez em anos. David admitiu que não sabia como ser vulnerável, como pedir ajuda, como existir fora do trabalho. Margaret compartilhou sua própria jornada, as descobertas dolorosas e libertadoras. Não houve reconciliação dramática. Não houve grandes promessas. Mas houve honestidade, e isso era mais valioso. Quando David partiu, eles concordaram em ir devagar. Conversas regulares, talvez terapia via vídeo, ver onde isso os levaria. Talvez conseguissem reconstruir algo novo. Talvez não. Mas pela primeira vez, Margaret estava bem com ambas as possibilidades. 6 meses após deixar sua vida confortável em Perth, Margaret estava na praia ao amanhecer. Ela havia começado a acordar cedo não por obrigação, mas porque amava ver o sol nascer sobre o oceano. Jean sentou-se ao seu lado, oferecendo-lhe café em um termo. Então, Jean disse, ainda se arrepende? Margaret pensou na pergunta. Ela pensou em sua casa bonita e vazia em Perth, nos jantares chatos da firma, nos anos de silenciosa desesperação. Depois pensou em seu pequeno apartamento, em suas aulas de yoga, em seus desenhos, nas amizades reais que havia construído. Não, ela respondeu. Nem por um segundo. Bom, porque você está começando a parecer humana de novo. Margaret riu. Ela ria tanto agora. Ria de verdade, não aquele riso educado e controlado que usava em eventos sociais. Seu telefone tocou. Era Emma, ligando para o Facetime. Quando Margaret atendeu, viu sua filha e netos na tela. Oi, vovó, gritou o mais velho. Mamãe disse que você está morando na praia agora. Posso visitar? Claro que pode, querido, Margaret disse, sentindo seu coração aquecer. Emma olhou para ela através da tela. Você parece diferente, mãe. Feliz.
Eu estou, Margaret disse simplesmente. Depois que a chamada terminou, Margaret e Jean ficaram sentadas em silêncio confortável, observando as ondas. Você sabe o que é engraçado? Margaret disse finalmente. Passei décadas acreditando que deixar seria a parte difícil. Que seria o fim de tudo. E foi o começo. Margaret não tinha um plano quando deixou Perth. Não tinha mapa, não tinha destino, não tinha garantias. Mas descobriu que às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é soltar o conhecido e confiar que encontrará seu caminho. Ela não sabia o que o futuro traria. Talvez ficasse em Geraldton para sempre. Talvez continuasse viajando. Talvez ela e David encontrassem uma nova forma de estar juntos, ou talvez seguissem caminhos separados. Mas pela primeira vez em décadas, Margaret estava animada para descobrir. Porque agora, fosse qual fosse o futuro, seria genuinamente seu. E isso fazia toda a diferença.